Olá, para quem não me conhece, eu sou o Padre José Eduardo, sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, em São Paulo, e agradeço a oportunidade de poder participar dessa atividade pró-vida em São Luís do Maranhão, embora eu não consiga estar fisicamente com vocês como eu gostaria muito. Mas infelizmente eu sou muito limitado e tenho uma série de atividades docentes, atividades pastorais, sou pároco também, e por causa disso a minha capacidade de deslocamento é muito limitada. Então eu agradeço a compreensão de todos vocês e de me permitirem contribuir com vocês através de uma conferência assim a longa distância. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o perfil que um militante pró-vida precisa ter para ser eficaz, digamos assim, nesse combate pela cultura da vida. São João Paulo II, cuja festa litúrgica nós celebramos ainda essa semana, no dia 22, na sua encíclica Evangelium Vitae, publicada no dia 25 de março de 1995, ele diz que existe um combate entre a cultura da vida e a cultura da morte. E é um combate que não pode ser entendido em termos metafóricos, ou em que nós pudéssemos, digamos assim, ter uma posição neutra, uma posição, digamos assim, de um confortável um neutralismo, um isentismo, né? Ele diz: nós estamos implicados nisso. É uma luta que é entre o bem e o mal, é uma luta entre a verdade e a mentira, e nela não há neutralidade. Nela nós todos precisamos tomar uma posição. E dizia o Papa São João Paulo II que nós, católicos, temos que tomar uma posição veemente, inequívoca, clara, contundente em favor da vida. Ora, eu gostaria de começar colocando diante dos olhos de vocês este fato. Existem duas culturas em confronto. Uma cultura que é a cultura da vida e outra cultura que é a cultura da morte. Ora, é impressionante como São João Paulo II foi feliz em apresentar a questão nestes exatos termos. Porque, efetivamente, são duas culturas em combate. Ora, por que nós podemos falar de uma cultura da morte? Em que sentido nós podemos falar de uma cultura da morte? Talvez você não saiba que o mundo nem sempre foi favorável ao aborto. Muito pelo contrário. O mundo estava indo num sentido completamente oposto ao sentido da cultura da morte. O mundo estava indo num sentido anti-contraceptivo, né? Em alguns países do mundo a contracepção era simplesmente criminalizada. Nos Estados Unidos, na década de 50, na década de 40, antes, havia uma lei federal que, se as pessoas ensinassem a contracepção, se um médico prescrevesse contraceptivos, ele poderia ser preso. Quanto mais em relação ao aborto. Falava-se do aborto na época como um meio para salvar a vida do bebê. Em que sentido? O aborto é entendido como antecipação do parto, para preservar-se a vida do bebê. Era nesses termos que se falava em aborto antes da década de 50. Ora, mas aconteceu algo que mudou o curso da história da humanidade. E este algo que mudou o curso da história da humanidade foi justamente a produção de uma
cultura. Uma cultura. Uma cultura que foi produzida em laboratórios de sociologia, em, digamos assim, departamentos de sociologia nas universidades. Uma cultura que partiu da cabeça de um homem. Este homem é o John Rockefeller, o John Rockefeller III, que impulsionou por todos os lados o Conselho Populacional, fundado em 1953, e outras instituições que nasceram do Conselho Populacional e que começaram a difundir a ideia de que para combater o crescimento da população era necessário mexer na estrutura da sociedade para induzir as pessoas a praticarem o aborto, para induzir as pessoas a não constituírem família, para desconstruir a complementaridade entre o homem e a mulher, para fazer com que as pessoas abandonem, digamos assim, a transcendência, deixem de pensar nas vias espirituais profundas que podem libertá-los dessa condução do seu comportamento, dessa manobra do seu comportamento, enfim, isso que São João Paulo II condensou nessa expressão tão sintética que é a chamada cultura da morte. Portanto, quando nós estamos falando de cultura da morte, nós não estamos falando apenas do lobby que promove o aborto no mundo, que é levado adiante por uma série de fundações internacionais subsidiadas com dinheiro dessas grandes famílias. Não estamos falando apenas disso. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, de algo que engloba uma visão de mundo, uma visão da sociedade, uma visão, digamos, antropológica, um conceito do que é o ser humano, enfim, uma nova realidade extremamente complexa. Por que nós precisamos entender isso? Nós precisamos entender isso porque o combate à cultura da morte não se dá através de simples medidas propagandísticas ou de protestos ou de comoções de tipo mais ou menos público. A cultura da morte não é combatida deste modo. Por quê? Uma cultura só pode ser produzida através do conhecimento. E foi exatamente assim que as fundações internacionais conseguiram obter o sucesso que elas obtiveram. Elas mobilizaram pessoas para estudar. São centenas e centenas e centenas de especialistas que trabalham dia e noite na difusão da cultura da morte, na concepção da cultura da morte. Isso não nasce como um experimento feito do dia para a noite. Isso é produzido com muita reflexão, com muito estudo, com uma série de medidas intelectuais que não visam conhecer a verdade, conhecer a estrutura da realidade, mas visam unicamente encontrar meios para mudar a estrutura da sociedade e adequar a estrutura da sociedade a essa cosmovisão que eles têm. Portanto, o John Rockefeller, já desde o avô, o John Rockefeller, o grande
magnata do petróleo, fundador da Standard Oil, já desde ele, que criou a fundação Rockefeller, do seu filho, o John Rockefeller Jr., que também tocou essa fundação para frente. Eles tinham sim um objetivo de algum modo influenciar a conduta da sociedade. Mas quando chega o John Rockefeller III, ele decide fazê-lo de um modo científico. Ou seja, nós precisamos investir em conhecimento. Nós precisamos colocar pessoas para estudar, precisamos colocar pessoas na estrutura das universidades, precisamos subsidiar isso para que especialistas de altíssimo gabarito possam colocar-se anos a fio numa reflexão profunda, a fim de descobrir modos de, alterando a estrutura da sociedade, fazer com que a sociedade como um todo caminhe numa direção, nessa direção que nós queremos, né? De uma sociedade que abandona a transcendência, e todo mundo se entrega ao mercado, todo mundo se entrega ao desejo de bem-estar, todo mundo se entrega à tecnologia, e todo mundo se esvazia, tornando-se uma força impessoal de trabalho, e em que todas as pessoas abandonam, né, as estruturas primárias fundamentais da sociedade, abandonam a família, abandonam a religião, abandonam a educação, abandonam a filosofia em sentido profundo e se entregam a essa nova mentalidade que nós queremos inculcar na mente delas. Então, esses especialistas, eles fazem isso. Esses especialistas se dedicam tenazmente, dia e noite, ao estudo, a meditar sobre a sociedade como um todo e como mexer nas suas estruturas para produzir isto que nós chamamos de cultura da morte. Portanto, a cultura da morte não é um fenômeno, digamos assim, autogestado, um fenômeno que apareceu espontaneamente na sociedade, na realidade, na história. Né? A cultura da morte não é isso. Aliás, isso é uma ilusão, isso não existe. Não existem fenômenos autoproduzidos, né? Que de repente desabrocharam espontaneamente, oriundos do nada. A cultura da morte, ela é calculada, ela é produzida, ela tem fases, mutações, ela tem toda uma estrutura interna, processos de desenvolvimento, ela tem uma lógica interna, orgânica, em que ela é capaz de sofrer mutações para poder alcançar os seus objetivos. A cultura da morte não é uma banalidade. Ela é o produto de fato, uma produção intelectual muito ativa. Muito, muito, muito ativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu quero inculcar na mente de vocês é a percepção de que a cultura da morte é fruto do estudo e, portanto, se nós quisermos combatê-la, nós precisamos nos engajar numa guerra de conhecimento que demanda um estudo profundo e profissional, por assim dizer. Quando eu digo profissional, não estou me referindo necessariamente ao estudo, digamos, de carreira acadêmica. Quando eu digo uma dedicação profissional, o que eu estou querendo dizer é uma dedicação verdadeira. Nós precisamos nos devotar ao estudo como um ofício sério, como algo que nós levamos verdadeiramente a sério, a tal ponto que o estudo, por assim dizer, passa a formar parte do nosso modo de viver. Assim como um médico passa a sua vida no hospital, ou como um padeiro passa a sua vida na padaria, boa parte dela, pelo menos, nós precisamos passar boa parte da nossa vida estudando.
Ou seja, nós precisamos comprar livros, nós precisamos aprender línguas estrangeiras, nós precisamos enfrentar uma bibliografia e não ficar apenas com um conhecimento de orelhada, de alguém que ouve algumas coisas e que depois reproduz aquilo, macaqueando, né, digamos assim, aquilo que escuta, repetindo, reverberando aquilo que escuta. Nós precisamos ler, né, ler verdadeiramente, ler com profundidade, né, e para isso nós precisamos, inclusive, aprender a ler. Nós precisamos aprender a ler. O que eu quero dizer com isso, aprender a ler? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ler em si é muito mais do que decodificar palavras, signos verbais. Então, alguém, por exemplo, vendo, né, as letras A, B, A, C, A, X, I, decodifica tudo isso e é capaz de dizer a palavra abacaxi sabendo o que abacaxi significa. Quando eu falo ler, eu estou me referindo a algo mais profundo que está escondido por trás da palavra ler. Vejam, se você quiser entender um texto, você precisa conhecer muito mais do que aquilo que está no próprio texto que você está lendo. É por isso que ninguém aprende a ler do nada, né? Você só aprende a ler depois que você aprende a ouvir e a falar, né? Ou seja, a quantidade de significados que formam o teu mundo interior, significados que você foi capaz de confrontar com objetos reais, por assim dizer, concretos, que você pode tatear, você pode experimentar, é tão imensa que quando nós aprendemos a ler, nós vamos nos movimentando dentro de um universo que é muito mais restrito do que aquele que nós já nos movemos, aquele em que nós já nos movemos, mediante a escuta, mediante a fala e assim por diante. Ou seja, para que eu leia, eu preciso saber muito mais coisas do que aquilo que eu estou lendo. É por isso que o estudo é algo tão difícil, porque quando você começa a estudar uma coisa, você no fundo não sabe exatamente o que você está estudando. Todo estudo começa com uma espécie de confusão inicial, uma síntese confusa, né? O estudo começa como uma série de impressões um pouco caóticas, desfocadas, um pouco, por assim dizer, nebulosas, em que nós vamos aprendendo a nos posicionar. Então nós lemos uma coisa, nós não entendemos muito bem, nós começamos a ler outra que completa a primeira, e aí nós entendemos melhor não apenas a segunda, mas nós entendemos a primeira à luz da segunda, e a segunda à luz da primeira, e aí isso vai abrindo o nosso leque, nós vamos tendo acesso a outras bibliografias, então nós começamos a compor um quadro que vai se tornando cada dia mais vasto, mais profundo, mais real, mais concreto. Nós vamos adquirindo não apenas dados novos que aumentam a complexidade, mas nós vamos nos apropriando desses dados a tal ponto que, assimilando-os, eles se tornam parte de nós mesmos. Nós aprendemos a comparar esses dados colhidos com a realidade que nós mesmos percebemos com os nossos olhos. Então nós vamos, ora, corrigindo a nossa percepção da realidade, ora, corrigindo aquilo que nós estamos lendo, né? Porque não bate muito com o que nós estamos vendo, com a nossa experiência real. Então as coisas vão se iluminando,
né? Elas vão se tornando cada dia mais nossas. A luz vai crescendo dentro de nós. É mais ou menos como alguém que vai saindo da cegueira e começa a enxergar alguns pontos até que tudo começa a fazer mais sentido e a pessoa percebe de uma maneira mais clara o que está diante dos olhos dela, né? O estudo funciona exatamente assim. Você começa a estudar, você não sabe exatamente onde você vai chegar, senão você não estudaria, você não precisaria estudar. Você começa justamente sem saber exatamente para onde você vai, mas você começa a digamos, seguir pistas. E essas pistas vão te levando a novas pistas, que vão te levando a novas pistas, e você vai, como um rato, né, remontando a um princípio. Nós vamos chegando a ideias mais profundas, mais abrangentes, mais gerais, mais exatas e mais que possuem um alcance muito maior, e nós vamos nos tornando de fato, digamos, pessoas que entendem do que estão falando. Ou seja, nós precisamos começar a ler de verdade, a estudar de verdade, a estudar verdadeiramente. Isso é uma urgência para nós todos. Vocês aí no Maranhão, comecem a estudar, né? Comecem a estudar. Todo mundo quer meio que uma lição de casa meio que pronta, né? Então, estudar o quê? Me passa uma bibliografia, me passa um livro. Ora, obviamente isso pode ser feito, nós podemos passar uma série de indicações bibliográficas, não é o escopo da minha intervenção aqui e agora. No entanto, quem começou a estudar esses assuntos começou sem saber muito bem para onde ia. Não é que quem começou a estudar esses assuntos começou a partir, digamos assim, de um elenco de livros que ele foi seguindo e não foi assim. Você começa a estudar uma coisa, começa a estudar outra, e aquilo vai abrindo perspectivas, vai abrindo leques, você vai cada vez mais conhecendo realidades novas, dados novos, vai aprendendo a lidar com isso, até que você de fato começa a entender do que se trata a cultura da morte. Você começa a perceber o que é a cultura da morte, de verdade, né? Quem são seus agentes, onde eles moram, o que eles fazem, qual é a história de tudo isso, como é que isso começou. Há excelentes livros sobre o assunto que podem dar, digamos, um empurrão inicial, mas que todos eles demandam uma atividade intelectual da nossa parte muito profunda. Ora, só que a leitura é o primeiro passo. É o primeiro passo. Não basta ler, né? Ora, o que eu já estou chamando aqui de leitura é algo muito mais profundo do que as pessoas entendem hoje em dia por ler. As pessoas entendem que ler é simplesmente varrer linhas, decodificando os signos que ali estão condensados, né? Não é isso. Ler é muito mais do que isso. Quer dizer, ler é entender e relacionar uma coisa com outras para você captar de fato o que está ali consignado e, inclusive, ser capaz de falar para outras pessoas e de explicar de um modo simples aquilo que você leu, né? Ninguém leu de verdade se não é capaz de contar para o outro aquilo que leu, né? É um exercício que às vezes a gente faz com os alunos, né? Pegar um aluno, passar um texto e dizer: agora me conta, o que é que você leu? Para que ele aprenda a treinar, digamos assim, a sua capacidade assimilativa ainda num nível muito baixo, que é o nível simplesmente de conseguir armazenar ativamente dados na sua memória. Quando eu digo ativamente, é porque a memória não é um arquivo parado, morto, ela é uma potência verdadeiramente que se exerce, né? Que se exerce de uma maneira ativa. Nós precisamos fazer aquele esforço, puxar da memória, de lembrar aquilo que nós
que nós lemos, aquilo que nós, digamos assim, armazenamos de uma maneira ativa. Mas há um segundo passo, que de algum modo eu já, digamos assim, enunciei, né? Que é aquilo que nós chamamos de meditação, aquilo que em geral as pessoas entendem como reflexão, que no fundo é a mesma coisa, né? Refletir é como se é como dobrar aquele conteúdo que você assimilou contra ele mesmo, para que você possa conferir de verdade se aquele conteúdo bate com a experiência real que você tem diante de você, né? Ora, por que é importante a meditação, a reflexão, né? Ela é importante porque é nesse nível que se dá de verdade a descoberta da verdade. Quer dizer, a verdade não é um dado correto que nós, digamos assim, assimilamos. Então, por exemplo, digamos que alguém diga assim, este gato é preto, e de fato haja diante de você um gato preto, né? A verdade não é a informação meramente verdadeira que alguém te passou, e que você, digamos assim, acabou aderindo, a qual você acabou aderindo de uma maneira extrínseca à sua inteligência, né? Você concorda com aquilo, mas você concorda porque alguém falou para você, você está crendo no que a pessoa disse, né? A experiência da verdade não é exatamente isso, né? A experiência da verdade é uma descoberta interior. Ou seja, é quando você trabalha com dados, você trabalha com conteúdos, e você confronta esses conteúdos com a realidade que está diante de você. E quando você, digamos assim, enxerga essa realidade a partir da lente desses conteúdos que você assimilou, e ao voltar sobre essa realidade, ao se desdobrar sobre essa realidade, você confrontando o conteúdo com a realidade, você percebe que o conteúdo bate com a realidade, que o conteúdo é verdadeiramente, dentro de você é mais ou menos como se surgisse um brilho de uma luz, como se fosse um flash, né? Estou utilizando aqui uma linguagem bastante metafórica. É como mais ou menos assim, quando você enfoca o conteúdo que você está estudando, você está assimilando, sobre o que você está refletindo. Quando você o enfoca na realidade e os dois coincidem, ao enfocar completamente, brilha a luz da verdade dentro de você e você chega a uma descoberta. Você diz, nossa, uau, isto é assim. Esta é a experiência da verdade. Nesse esforço de enfocar os conteúdos que nós assimilamos com a realidade concreta, nós percebemos que os conteúdos que nós estamos, digamos assim, tentando assimilar, correspondem ao ser real. Isto é a experiência da verdade, é uma experiência extremamente encantadora, né? Porque é um maravilhamento. É um maravilhamento interior extraordinário. Não é experiência humana mais agradável e mais gratificante do que esta. E muitas vezes nós não conseguimos percebê-lo justamente pela falta de exercício
do nosso intelecto. Nós vivemos num mundo em que as pessoas elas se dispensam muito facilmente da atividade intelectual. Elas são, digamos assim, projetadas para acreditar em tudo que a mídia, por exemplo, fala, em tudo que aparece na boca dos tais formadores de opinião, que na verdade não passam de palhaços, palhaços bem no sentido de entretenimento mesmo, palhaços modernos, né? As pessoas são habituadas a seguirem as modas, elas vão seguindo aí as tendências, elas cantam o que todo mundo canta, elas assistem o que todo mundo assiste, elas comem o que todo mundo come, elas não são capazes de desenvolver o seu intelecto de uma maneira pessoal, autônoma. O intelecto das pessoas dos nossos dias é extremamente dependente do que diz, digamos, a ditadura da opinião. Obviamente, isso não é por acaso, isso faz parte de todo o pacote da cultura da morte. Expropriar-nos da nossa inteligência é justamente para que nós adiramos a essa conduta, digamos, de massa. Então, para nos sentirmos aceitos pelo nosso meio, nós começamos, digamos assim, a nos adaptar, a nos moldar de acordo com as convicções que nos chegam quase que por osmose, sem que aquilo passe por uma elaboração verdadeiramente nossa. As pessoas elas desaprenderam a capacidade de pensar verdadeiramente, de utilizar as capacidades da sua inteligência. Então, nós todos, digamos assim, somos produtos desse tipo de sociedade em certa medida, e precisamos aprender a nos libertar disso. Ora, a devolução da nossa inteligência a nós mesmos não pode ser operada por ninguém a não ser por nós. Eu não posso te devolver a sua inteligência. A única coisa que eu posso te fazer é te mostrar como é que eu faço para que você, vendo-me fazer, faça exatamente essas mesmas experiências com você mesmo e comece a chegar por si a esses mesmos resultados. Você possa obter descobertas através do exercício da sua própria intelectualidade. Isso eu não consigo fazer por você, eu consigo fazer por mim e você consegue fazer por você mesmo, e a minha função aqui é como que mostrar para você um caminho mental que eu estou fazendo para que você, ouvindo-me, possa tentar reproduzir do mesmo jeito e fazê-lo. Ora, a meditação, que aqui não é o que as pessoas chamam de meditação hoje em dia. Esses dias uma pessoa me falava, você medita? Eu dizia, sim, medito. Eu estava me referindo ao exercício espiritual do ponto de vista de oração, de meditar. E a pessoa estava falando de meditação no sentido oriental da palavra, no sentido assim da meditação, digamos, da yoga, né? Você esvaziar a sua mente, fazer uma experiência de relaxamento, de silenciamento interior. Isso não é o que nós estamos chamando aqui de meditação. Não é. E também não é o que o cristianismo entende por meditação. Não é isso. O que eu estou chamando aqui de meditação, do ponto de vista do estudo, é justamente essa capacidade reflexiva pela qual nós começamos a descobrir a verdade por nós mesmos. Nós nos damos conta, há um desabrochar da verdade em nós. Nós começamos a perceber a verdade com uma experiência individual, intransferível, realizada por nós mesmos, num esforço de autotranscendência da nossa própria inteligência, e em que nós vamos, digamos assim, nos apropriando da verdade, de tal modo a fazer um patrimônio dela, fazer um tesouro da verdade.
Quer dizer, na medida que você medita, você descobriu uma verdade. É uma descoberta sua. Não importa que milhões de pessoas tenham feito a mesma descoberta. É a primeira vez que você, pessoalmente, descobriu aquilo que você descobriu. Ora, quando você cria um patrimônio disso, quando você repete essa experiência milhares de vezes com muitas coisas, quando você aprende a ser alguém que lê, mas não apenas lê, alguém que pensa, que reflete sobre aquilo, que compara. É por isso que o trabalho pró-vida, ele não é apenas um trabalho intelectualista, por exemplo, de alguém que se mete numa posição de um intelectual teórico que vai, digamos, se deslumbrando com digamos assim, conceitos, com ideias abstratas, né? Não é isso. O trabalho pró-vida exige o engajamento prático também. Por quê? Senão você não se confronta com a realidade. Você não tem o confronto com a realidade concreta. Por isso você precisa lidar com esse mundo real. Você precisa se engajar em atividades de diversos tipos. Desde atividades que vão diretamente a entender politicamente o que está acontecendo, até atividades do tipo apostólico mesmo, de quem vai se envolver com pessoas que estão querendo abortar, de quem tenta entender o mundo de quem quer abortar, de quem salva pessoas do aborto, de quem promove de verdade iniciativas para ajudar mulheres que estão confusas, achando que o aborto é uma solução para elas, de quem oferece alternativas, e assim por diante. Em outras palavras, sem o confronto com a realidade, você não vai descobrir a verdade. Você vai ser uma espécie de enciclopedista mental. Você vai ter um monte de conteúdos aqui, mas os quais você não confrontou com o mundo real, né? A filosofia moderna é feita disso. As pessoas, elas ficam pensando, elas se maravilham com suas próprias ideias, se maravilham com uma série de coisas que elas botaram na cabeça, com os sistemas que elas criam. Elas vão navegando cada vez mais a esmo nisso tudo, até que elas se perdem e não conseguem nunca mais voltar para a realidade. Elas são como náufragos que perderam o rumo do mundo concreto. Ora, na medida em que você constitui um patrimônio de verdades real mesmo, um patrimônio seu, e que esse patrimônio vai ficando cada vez mais rico, você começa a perceber que as verdades, elas se acoplam umas com as outras, ou seja, elas não são contraditórias, existe uma ordem e até, por que não dizê-lo, uma certa hierarquia entre as verdades. Você começa a perceber que as verdades, elas se completam mutuamente. Ora, então você nota que se uma verdade está ordenada à outra, se uma verdade está proporcionada à outra, se elas se encaixam entre si, é porque existe um princípio superior a essas verdades. Existe algo que as unifica em si mesmo, né? Então você descobre verdades mais altas. O exercício da meditação, ele não nos conduz apenas a verdades, mas através dessas verdades ordenadas umas às outras, nós percebemos verdades mais altas, que, por assim dizer, são também mais verdadeiras em sentido intensivo do que essas verdades anteriores que nós absorvemos. Por que elas são mais verdadeiras? No sentido de que elas são superiores
né? É aquilo que nós chamamos de princípios. Nós vamos enxergando princípios que harmonizam essas verdades entre si, fazendo-as convirem umas às outras, né? A verdade não funciona como propõe a dialética moderna, né? Como se fossem contraposições ou contradições que se harmonizam em sínteses mais altas. A verdade não se contradiz. Não há contradição entre as verdades. Elas se completam, elas se inteiram. E nessa interação entre as verdades, nós percebemos níveis de verdade muito mais altas. Se nós somos cristãos, então há uma verdade ainda, inclusive, muito mais alta do que essas verdades que nós podemos chegar pela nossa inteligência. São as verdades da fé, né? Ora, isto é aquilo que os filósofos medievais chamavam de contemplação. É quando as verdades estão de tal modo harmonizadas entre si, né, que nós conseguimos ter uma visão de conjunto, mas não apenas uma visão de um conjunto como se fosse um mosaico, né, de realidades heterogêneas que não concordam intimamente, mas que estão, digamos, posicionadas uma ao lado da outra. Não nesse sentido, mas no sentido de que nós observamos um conjunto em que tudo, digamos, está subordinado a uma unidade, a uma harmonia que é, por assim dizer, superior às partes que a constituem. Isso é a contemplação. É quando nós conseguimos olhar do alto esse princípio mais elevado, a partir do qual todas as demais verdades possuem, digamos assim, a própria harmonia, sem haver contradições entre elas, né? Ora, para nós, de fato, entendermos o que é a cultura da vida e podermos combater efetivamente a cultura da morte, como ensina São João Paulo II, nós necessitamos estudar para chegar à contemplação. Ou seja, há uma visão de conjunto muito, muito, muito ampla que nos faça assimilar a cultura da morte e transcendê-la. Ou seja, nós precisamos englobar a cultura da morte dentro de um quadro muito mais amplo, e a cultura da morte é muito ampla. Eu dizia no começo que existem centenas de pessoas ocupadas nisso. Então nós precisamos englobar a cultura da morte como um todo, estudar de tal modo que nós a superemos, né? É como alguém que come algo. Você come aquilo, quando você come, você destrói. Você destrói pela assimilação e porque você integrou aquilo que você está comendo dentro de um todo muito mais consistente do que aquela realidade que você está destruindo pela deglutição, pela digestão, que no caso é a realidade do seu próprio corpo, né? O processo de assimilação da verdade e de abrangência da contemplação, que não é uma mera abrangência, que é uma posse da verdade em nível muito mais profundo e mais arquitetônico, né? Esse processo nos dá um corpo muito, muito, muito sólido, muito consistente, muito coeso, muito intenso. E esse corpo é o que nos permite encarar a cultura da morte e assimilá-la, e superá-la e transcendê-la, né? O que eu estou querendo dizer concretamente com isso? Nós precisamos entender muito melhor a cultura da morte do que a própria cultura da morte se entende. Nós precisamos conhecê-la muito mais do que ela se conhece. Aliás, porque os especialistas que a compõem não podem conhecê-la em sentido abrangente, porque senão eles não poderiam engajar-se nisso,
né? Eles precisam ser muito especialistas em aspectos, né? E aspectos que nunca se englobam num todo. Aspectos que sempre são parciais. A cultura da morte só vai à frente sob essa condição, né? Então você não tem no universo da cultura da morte pessoas que de fato a transcendam e a enxerguem desde fora a partir de uma visão muito mais ampla do que ela. É impossível. Aqueles que estão dentro da cultura da morte só conseguem enxergá-la a partir da sua própria perspectiva e, portanto, de um modo muito limitado. E por isso que eles se engajam nisso. Porque eles estão muito embriagados dessa visão enviesada e estreitíssima que eles possuem. Nós só conseguimos abranger a cultura da morte de tal modo que nós a superemos pelo exercício do estudo no nível da contemplação. Ou seja, quando nós estudamos profundamente, não apenas a cultura da morte, mas a filosofia cristã, a filosofia em sentido geral, quando nós temos um domínio dessas coisas todas e nós passeamos por isso tudo com muita segurança, é aí que nós conseguimos superar, né? Então, nós não apenas, digamos assim, combatemos aspectos da cultura da morte, mas nós a enxergamos, por assim dizer, desde fora. E desde uma visão muito mais abrangente que a inclui e a supera, e porque a supera, a significa, diz o que é, quais são os objetivos, consegue interferir nos seus processos, e assim por diante. Né? Em outras palavras, para ser um pró-vida de verdade, nós precisamos fazer muito mais do que combater o aborto. É muitíssimo mais do que isso. Nós precisamos efetivamente nos engajar numa vida de estudo, no nosso caso, que nós somos cristãos, numa vida de oração profunda, para nós chegarmos não apenas à contemplação do estudo, mas nós chegamos à contemplação sobrenatural, dos mistérios da fé, temos aquela fé viva que nos vem pela oração, enquanto nós vamos subindo, por assim dizer, cada vez mais, na nossa vida interior, a tal ponto nós temos um conhecimento íntimo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Santíssima Humanidade de Jesus, através da Santíssima Humanidade de Cristo, através da Eucaristia, através da meditação da Sagrada Escritura e assim por diante, né? Nós precisamos chegar à contemplação sobrenatural. Isso é absolutamente fundamental para nós. E nós precisamos ter uma vida de estudo profunda. Nós temos que sair da superfície, começar a estudar de verdade. É isso que eu te animo a fazer nesse congresso. A estudar de verdade. A estudar profundamente, a ler, a investigar, a se tornar, digamos assim, um verdadeiro especialista, mas não no sentido moderno da palavra especialista, que é restrito, né? Ou seja, ser especialista é você ser, digamos assim, aquela pessoa que sabe tudo sobre a cabeça do prego, mas não sabe nada sobre a cabeça do parafuso. Né? Isso é um especialista hoje em dia. Você é muito especializado num aspecto mínimo da realidade. Não é isso. Quando eu estou falando de ser especialista em termos clássicos, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos estudar de uma maneira tão dedicada que isso seja um modo de viver para nós. Que nós tenhamos de fato uma paixão por isso. Estudemos e nos dediquemos verdadeiramente à vida de oração. Mas sem nenhum tipo de preguiça, sem nenhum tipo de, digamos assim, justificação para a omissão, que nós dediquemos de verdade, que nós rezemos verdadeiramente. Se nós fizermos essas duas coisas, né, estudo mais oração mais estudo, né, se nós de fato tivermos uma vida que ela é totalmente entretecida de estudo e oração, pode demorar, mas nós vamos vencer a cultura da morte. E nós não vamos apenas vencer a cultura da morte, mas nós vamos voltar a produzir uma cultura da vida de verdade. Ou seja, nós vamos fazer as pessoas voltarem
para as estruturas verdadeiramente primárias da sociedade. A família, nós vamos criar famílias profundas, famílias fortes, vamos voltar a nos santificar na nossa vida diária, no nosso matrimônio, até uma visão transcendente do trabalho, das nossas ocupações, da nossa vida religiosa, da sociedade como um todo, e assim por diante. Nós vamos produzir uma nova sociedade, do mesmo jeito que a cultura da morte tem produzido uma sociedade, que é essa que nós estamos vendo, que é campeã em suicídios, em depressão, em assassinatos, no extermínio de bebês, no extermínio de pessoas velhas, e assim por diante, né? Do mesmo jeito que eles produzem isso, nós vamos voltar a produzir o resto. Como o cristianismo produziu uma sociedade no Ocidente, uma sociedade verdadeira, uma sociedade cristã, verdadeiramente cristã, nós vamos voltar a produzir isso. Parar de viver, digamos assim, na bajulação dessa sociedade podre, secularista que nós estamos aí, como se ela fosse a nossa única alternativa. Nós vamos sair da defensiva. E nós vamos voltar, de fato, para um trabalho verdadeiramente positivo, ou seja, de edificação de uma civilização, ou melhor, da reedificação de uma civilização que realmente tenha os princípios do cristianismo. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui através de videoconferência. Que Deus os abençoe e que aí no Maranhão vocês possam produzir verdadeiramente uma cultura da vida. Um grande abraço. Deus os abençoe.